O motivo pelo qual eu tenho ficado um tempo um pouco maior sem postar vídeos aqui é porque, como eu já disse antes, através das experiências que eu tenho, eu compartilho com vocês, porquanto muitos vão se identificar com as mesmas lutas que eu passo. Eu tenho me preocupado muito com aqueles que frequentam o canal Sobrevivendo na Tribulação e até mesmo aqueles que frequentam o canal Deixados para Trás, que, diga de passagem, vou fazer um parênteses, eu tinha o propósito de eliminar o canal. Porém, como alguns irmãos pediram para não terminar o canal, deixar ele lá parado, e isso me trouxe paz no coração, então eu preferi deixar o canal lá quieto, parado, e dar prosseguimento no canal Sobrevivendo na Tribulação. Mas eu me preocupei porque eu tive a confirmação que hordas do inferno foram liberados para a terra, e esses demônios que foram liberados, eles têm a função específica de atacar os cristãos. Veja bem, os crentes, vou repetir, os crentes, não é os ímpios, não é aqueles que já estão mortos espiritualmente, mas de atacar os crentes, aqueles que estão ativos, que estão com a sua vida espiritual ativa, e eles vêm com esse propósito de atacar os crentes para causar uma frieza espiritual e matá-los espiritualmente. E eu comecei a me preocupar ao extremo. Teve alguns irmãos que eu mandei alguns e-mails para ver como estavam, e quem acompanha o canal sabe, alguns que eu conhecia o e-mail, né, que tinha como eu entrar em contato através do e-mail, eu enviei e-mail para saber como é que estavam, e eu tenho colocado todos os dias nas minhas orações esses irmãos, todos aqueles que frequentam o canal, que acompanham o canal, por causa da veracidade, da intensidade dessa revelação. E uma coisa que me chama bastante atenção é que esses demônios enviados do inferno, eles vieram justamente para atacar os crentes e matar espiritualmente, porque a colheita final se aproxima. Aquela colheita que nós vemos lá no livro de Apocalipse se aproxima, quando o Senhor diz que já está tudo maduro, é hora de fazer a colheita. E o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, tem dito que se ele voltasse hoje, ele não teria uma colheita. Então é imprescindível que venhamos observar melhor e saber que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra aquela relação infernal, hostes espirituais, potestades, enfim, uma escalação gradual de espíritos malignos, e essa é a nossa luta. Por isso que deixou estar registrado na Bíblia. E se está registrado na Bíblia, não está à toa ali só colocado por colocar. Então, você que entende aquilo que eu estou falando aqui, sabe? Se você está entendendo, se você está se identificando com o que eu estou falando aqui, saiba que você não está morto espiritualmente. Então você sabe que a partir de agora é contra você que foi enviado
esses espíritos imundos, esses demônios específicos para isso. Então a guerra não é algo simples, algo que pode ser vencido de qualquer forma. Se você orava uma vez por dia, às vezes 2, 3 dias, você está numa situação perigosíssima, perigosíssima. O irmão Paulo vai falar agora algumas coisas aqui que talvez muitos vão se surpreender. Olha só, preste atenção nesse meu testemunho aqui. Eu quero que você preste bem atenção. Eu já havia falado em alguns vídeos atrás, mas esse trecho eu não havia falado, então eu vou falar agora. Olha só, o irmão Paulo aqui começou se desleixar um pouco na oração e começou a dar mais atenção para os problemas e tentar resolver os problemas, às vezes até coisas que não tinham tanta necessidade assim. E isso não foi da noite para o dia, foi acontecendo gradualmente. Foi indo gradualmente, foi indo. Quando o Espírito Santo de Deus me abriu os olhos, eu já estava mergulhado numa camada, vou dizer assim, numa camada intensa de problemas, e estava até desanimando. Então eu verifiquei isso, comecei a chorar diante de Deus e pedindo: Senhor, me ajuda a resolver esses problemas que tá ocupando todo o meu tempo. Só que Deus vela sobre sua palavra para cumprir. Ele disse: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, inclusive a solução dos problemas. Então eu peguei, dobrei meus joelhos e fui orar. Larguei tudo o que eu tinha que fazer, diversas coisas que eu tinha que fazer, resolver, e fui orar. Depois de mais ou menos 1 hora de oração, e aquele desânimo, aquela dor no joelho, aquela vontade de se levantar, aquela incomodação no corpo, eu confessei ao Senhor Jesus tudo aquilo que estava no meu coração. Fui sincero, oração sincera mesmo, dizendo: Senhor, as minhas fraquezas são essas, os meus pensamentos são esses, isso e isso. E peguei e disse: Senhor, me perdoe, eu estava vindo bem, eu estava mantendo o jejum, estava mantendo a oração, e aí começou a acontecer um monte de coisa, começou a me atrapalhar, e aí agora toda vez que eu vou orar a Ti, eu já oro já com o pensamento: eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e me perdoe, e me ajuda, Senhor, a restabelecer de novo o contato contigo. Irmãos queridos, amados, vocês precisam ver a sensação que saiu do meu corpo. Saiu alguma coisa de mim, eu tenho que testificar com vocês, saiu alguma coisa de mim, que meus joelhos estabeleceram, aquela vontade de levantar os joelhos estabeleceram, saiu aquela incomodação do corpo, e a minha voz se incorporou, aquela voz que eu falava cansado, orando cansado, se incorporou, e eu comecei a falar com autoridade, com uma vontade, e a oração desenvolveu, e eu comecei a me sentir bem, e comecei a falar com autoridade, a me levantar e já me levantar contra o mal, e começou a vir aquela força, uma força aumentando, ao ponto de
de eu fazer uma oração de amarração de demônios que eu até nunca tinha feito. E terminei a oração, me levantei bem, me levantei animado, me levantei já com outra visão. Então o Senhor testificou comigo. É esses demônios que foram enviados do inferno, é assim que eles vão agir. Eles vão de forma astuta, colocando situações para depois e tirando teu tempo, te causando alguma coisa, alguma importunação, e tu vai se dedicando mais àquilo do que às orações, ao reino de Deus, e aí então vai acontecendo que você vai esfriando até que você venha morrer espiritualmente. Então ele tem por direito ceifar sua vida. Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu tive que passar para trazer para vocês. Então, tomem cuidado. O irmão Paulo ama todos vocês, por isso que eu clamo a Deus e digo: Senhor, aqueles que frequentam o canal, Senhor, segura eles, Senhor, fortalece os pés dele. Aqueles que estão passando por luta, saibam que Deus está vendo e Ele quer e vai enviar palavras, orientações, revelações para que vocês tenham força para resistir e se levantar contra esse mal. Um irmão muito querido da Angola me enviou um e-mail com uma relação de nomes, preocupado com parentes, preocupado com familiares. Boa parte deles se desviaram, outros, além de não conhecer Cristo, aí que foram mais pro lado errado. Quando eu olhei isso, eu vi que estava se confirmando aquela revelação de que essas hordas do inferno que foram liberadas para causar frieza espiritual já estão agindo. Aqueles, se na sua família você teve esse entendimento, seja você o primeiro a se levantar contra isso. Aqui na minha família eu estou passando esse trabalho, eu estou passando um trabalho na minha família aqui, justamente com isso. E eu não vou voltar para trás. Primeiro que eu tenho que me preocupar é com a minha família. Então eu estou nessa batalha para que todos eles venham ter os olhos abertos para essa situação e venham se consertar com o Senhor. Faça isso também. O Senhor também me chamou a atenção em relação a alguma coisa que aconteceu nessa madrugada, e eu quero testificar aqui para vocês, contar. Eu estava escutando um testemunho de uma igreja pentecostal que eu acompanho o canal de oração, e aliás, diga-se de passagem, eu quero até compartilhar esse material, porque o Senhor, que foi o Senhor Deus que me colocou para mim ficar próximo a esses irmãos, acompanhando pelo canal, intercedendo, enfim. Dois ministérios importantíssimos que o Senhor tem me colocado. O primeiro, se você entrar no YouTube, você vai entrar o canal da Igreja Pentecostal Deus de Milagres, do pastor Ednei, servo de Deus. O Senhor tem me colocado em contato com esse canal, e o Senhor tem me dado a incumbência de acompanhar as orações, acompanhar as palavras, e tem me trazido renovo. Outro, o canal da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Edificar, de João Pessoa.
Ok? Esses dois canais, eu posso deixar no link do vídeo aí, na descrição do vídeo eu posso deixar o link desses dois canais. E eu escutando o testemunho da missionária da igreja Assembleia de Deus, Ministério Edificar, ela contando o testemunho de tudo que a igreja passou e como o Senhor tem tratado com a igreja. E aí, depois de quase 1h e pouco contando o testemunho, eu automaticamente identifiquei, sem falar nada, só identifiquei pensando. Porque a irmã contava o testemunho, e em todo o testemunho dela, falando de todos os vasos usados dentro da igreja, de todas as coisas que Deus pediu para mudar, ela só tocava nome de mulheres. A irmã tal, a irmã tal, a irmã tal fez isso, a irmã tal foi arrebatada, a irmã tal, 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 tal. E eu pensei isso, mas não tem homens dentro da igreja? E se tem homens, por que são tão desprezados? Até parece parece aquela passagem lá em Atos dos Apóstolos, só que claro, lá era o contrário, era as mulheres, que dizia lá, quando foi registrado que os apóstolos iam escolher alguns varões para assumir uma parte da obra, porque os gregos estavam revoltados que as suas mulheres, as suas viúvas eram desprezadas na obra. eu automaticamente, em pensamento, eu pensei, mas meu Deus, parece que nessa igreja os homens são desprezados na obra. No testemunho de quase 1h, não vi uma vez a missionária, né? Eu não estou dizendo que seja de Deus, muito pelo contrário, mulher de Deus, ministério de Deus. Deus falou para mim, o Senhor falou para mim, esse é um dos ministérios que estão totalmente dentro da minha vontade. Esses dois canais, a igreja Deus de Milagres, do pastor Ednei, está dentro da vontade de Deus. A igreja Assembleia de Deus, Ministério Edificar de João Pessoa, está dentro da vontade de Deus. Veja bem, vou repetir bem para vocês entenderem isso. E eu só pensei isso. E fiquei pesaroso em relação a isso. E o Senhor já começou a imediatamente falar comigo. E aqui eu quero trazer mais uma experiência para vocês. Olha só, os demônios, eles não têm a capacidade de saber o que tu pensa. Eles não têm a capacidade de saber o que tu fala em línguas. Eles não têm a capacidade de tradução. Então, eu tomo esse procedimento. Como eu sei que eles estão me vigiando e eles querem saber o que eu falo, principalmente em relação a revelações, para eles trabalhar para que isso não se cumpra. Então o que acontece? Quando eu estou tendo aquela revelação do Espírito Santo de Deus, eu simplesmente não falo até o momento de publicar. E quando eu estou orando que eu quero falar algo mais específico com o Senhor, eu oro em línguas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito sabe qual é a intenção o Espírito Santo sabe qual é a nossa intenção do Espírito, e ele intercede ao Senhor com gemidos inexprimíveis. E os demônios não sabem interpretar línguas. Satanás perdeu essa capacidade, ele não sabe. Então eu tenho feito assim. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. E eu não abri a boca nada, simplesmente eu estava escutando através do celular, não quis ligar o computador, eu estava escutando através do celular, desliguei o celular e fui me deitar. Falando com o Senhor, sem abrir a minha boca. Me levantei agora de manhã de novo, falando com o Senhor, e o Senhor tratando comigo a respeito dessa situação. Que eu, na minha incapacidade, veja bem, na minha incapacidade de ficar neutro
diante de uma situação como essa, na incapacidade de muitos. O Santo Espírito de Deus falou exatamente isso aqui comigo, porque eu estava pensando, cogitando o seguinte: já não basta no mundo os homens serem considerados, considerado pelo mundo, pela mídia, pelo menos aqui no nosso país, serem considerados, todos, colocaram tudo dentro do saco, serem considerados violentos, serem considerados desprezíveis, serem considerados dispensáveis, serem considerados escória, né? Aí agora nós vamos ver isso para dentro da igreja. Aí em pensamento eu dizendo: Senhor, tu desistiu dos homens? Em pensamento eu falei: Senhor, tu desistiu dos homens? Agora os homens não têm mais valor? Porque no testemunho da missionária aqui, eu não vejo em um momento nada em relação ao homem. Tu usou os vasos, todos os vasos que tu usou aqui, tanto como profecias, como arrebatamento, são todas mulheres. E aí o Senhor me falou exatamente assim: se fizeres bem, não haverá aceitação para eles também. Em mim não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher. Todos são vasos, uns para a honra, outros para a desonra. O motivo pelo qual tenho trazido mais mulheres nesses últimos dias é porque os homens têm se mostrado com o coração muito endurecido e comumente gostam de colocar suas vontades e seu querer em cima daquilo que eu vos dou. E quando aquilo que sai daqui do céu, puro, limpo e verdadeiro, eles colocam as suas vontades em cima e se torna confuso, impuro e cheio de erros. E eu velo sobre minha palavra para cumprir. Por isso, tenho levantado mais mulheres do que homens nos últimos dias. Mas não há discriminação, não há um favorecimento. Tudo depende de como se mostram e como se oferecem para que eu os use. Se querem ser usados, aplique-se diligentemente e não coloquem mais o seu querer, as suas vontades em cima daquilo que eu vos dou. Nos últimos dias, tem se intensificado muito a guerra espiritual e eu preciso preparar a igreja. Portanto, é imprescindível que aqueles que querem ser porta-voz do céu, profetas, apliquem-se diligentemente nesta obra. É assim que deve ocorrer. Para terminar, eu quero que vocês observem muito. Nós estamos se aproximando. Hoje é dia 19. Nós estamos se aproximando do véspera de Natal, depois Ano Novo. O Senhor me deu uma palavra para mim trazer a véspera de Natal para minha família, em relação a essa questão da comemoração de Natal. E eu tô pensando se trago também para vocês, ou se eu vou orar, pedir para o Senhor, se é só para mim trazer para minha família, ou se eu posso também trazer, se for permitido eu trazer para vocês também essa palavra amanhã ou sábado. Eu calculo que até sábado
eu coloque para vocês utilizar na véspera de Natal com a sua família, explicar, tá? Vamos ver o que o Senhor me traz. E está se aproximando então um período da virada do ano, e período de comemoração, muita festa, comilança, bebedeira, e eu vi um testemunho, e o Senhor me trouxe esse testemunho, testificando no meu coração que na virada do ano, tudo aquilo que se faz, tem muitos que vão para a beira da praia, pulam 7 ondas, soltam foguetes, usam roupa de cor específica. Tem muitos que literalmente sabem o que estão fazendo, jogam na beira do mar oferendas, mas vamos sair da praia, vamos para a cidade, foguetório, e abraços, e feliz ano novo. Isso tudo, quem recebe essa adoração não é Deus, não é o Espírito Santo. Quem recebe são demônios e potestades responsáveis pelas festas pagãs, pelas atitudes pagãs e idólatras. E os demônios têm verdadeiro pavor, horror, quando nesse período, Natal e Ano Novo, nesse período, vamos dizer, nas vésperas, as pessoas, em vez, e aí aqui eu digo os cristãos, os crentes, em vez de fazer a mesma coisa que o mundo, passam orando. Eles têm horror. Isso dói nos ouvidos deles. Isso provoca neles uma revolta. Então, o irmão Paulo dá aqui uma dica para você. Eu comumente todos os anos a minha família faz isso, só que esse ano eu não vou fazer. Comumente todos os anos nós vamos para dentro de uma igreja neopentecostal. Não é a igreja que nós frequentamos agora, porque a igreja que nós frequentamos não tem culto na véspera de Ano Novo. E nós vamos sempre dentro de uma igreja neopentecostal que tem esse procedimento sempre de véspera de Ano Novo fazer um culto. Só que esse ano eu vou falar para minha família a gente fazer isso na nossa própria casa. Então, se você puder, na sua própria casa, véspera de Ano Novo, não fazer o que o mundo faz, mas vire o ano orando de joelho, intercedendo. Depois sim, depois que virou o ano, você se levanta, quer ir cumprimentar as pessoas, falar coisas boas. Isso não é pecado, tu desejar coisas boas. Olha, que esse ano seja ótimo para você, que esse ano as coisas mudem. Mas na virada do ano, vire o ano de joelho, você e sua família orando e clamando a Deus e pedindo para que esse ano que vem agora vocês possam estar todos unidos. Essa é uma oração imprescindível. Vocês todos possam estar unidos. Por quê? Porque a desunião é bíblico. Você pode ver. A tendência é cada vez mais haver desunião nas famílias. Observem na Bíblia, quando se aproxima a volta de Jesus, está dizendo: porque o pai se levantará contra o filho contra os pais. Porque os filhos entregarão os pais entregarão os filhos. Enfim, isso tudo se resume à desunião na família. Então, que você possa ter essa atitude e clamar ao Senhor pela união na família. Vai ser imprescindível isso. Amém? Vou orar ao Senhor, mas eu tenho quase certeza, Senhor, que é assim que eu trago assim, essa palavra de véspera de Natal.
para que todos possam, pelo menos a véspera de Natal, entender o significado do nascimento de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.